Olá pessoal, o tema dessa aula é matrizes. Estamos iniciando um novo módulo, matrizes, depois determinantes e finalizando com sistemas lineares. É um módulo mais tranquilo, acredito, que análise combinatória e probabilidade exige muita atenção, são muitos raciocínios e essa parte de matrizes e determinantes, principalmente, é muito mecânico, sabe? São continhas que você vai fazendo e, na minha vivência, os alunos gostam bastante. Assim, você vê que flui. Então, vamos apresentar aqui. O que é uma matriz? Matriz é uma tabela. Então, imagina qualquer tabela que você já tenha visto nas outras disciplinas, na vida. Se você gosta de esporte, por exemplo, a tabela do campeonato, sei lá, do brasileiro, do Brasileirão. Então, uma matriz é uma tabela que nos fornece elementos, nos expõe, pode ser, nos apresenta os elementos em linhas e colunas. Então aqui nós temos dois exemplos, uma matriz A e uma matriz B. A gente geralmente utiliza a letra maiúscula para representar a matriz, tá? Então, letra maiúscula para matriz. E depois a gente vai ver que a gente vai utilizar a letra minúscula para representar os elementos que estão aqui. Então, essa aqui, como são números, né, não apareceu, mas depois a gente vai ver isso. Aqui essa matriz A tem os elementos 7, 0, menos 3 e 1. A matriz B tem os elementos 2, menos 2, 0, 1, 5, 4. Você tem a liberdade de utilizar parênteses ou colchetes, tá? É a mesma coisa. O que mais? É importante começar a perceber agora. Vou até utilizar aqui as canetas verde e rosa. Toda matriz tem linhas e colunas. Então, vamos perceber aqui, ó, na matriz a gente tem duas linhas. Como assim? Ó, a gente tem essa primeira linha, que eu estou colocando a caneta rosa aqui em cima agora, ó. A primeira linha é o 7, 0, que eu estou cobrindo. Porque aí tá pegando a sombra, né, gente? Desculpa. 7, 0 é a primeira linha. Menos 3 e 1 é a segunda linha, tudo bem? Primeira linha, segunda linha, e aí agora tem as colunas. Ó, primeira coluna, o 7 e o menos 3, segunda coluna, o 0 e o 1, tudo bem? Então essa matriz aqui tem duas linhas e duas colunas. Já a matriz B, vamos reparar, a matriz B ela tem uma linha, duas linhas, três linhas, uma coluna, duas colunas. Por que eu estou fazendo isso, linha e coluna? Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Vamos falar aqui sobre a ordem, ou chamado tipo, a ordem ou tipo de uma matriz. A ordem de uma matriz com m linhas e n colunas é m vezes n, que a gente fala m por n. Esse xzinho aqui a gente fala por, tá? Então, toda matriz tem uma quantidade de linhas e colunas. E é habitual que a gente escreva aqui, ó, nesse cantinho direito inferior, a gente escreva a quantidade de linhas e colunas. Nesse formato aqui, ó, tá? M vezes N. Então, M e o N são números. E aqui vai ter um xzinho, a gente fala por. Então, vamos fazer aqui que vai ficar mais fácil para você entender. A matriz A, ela tem uma linha, duas linhas. Então, a gente escreve 2. Vou até usar a mesma cor, gente. Aqui eu usei azul e rosa. Nesse primeiro aqui, eu vou fazer com azul e rosa, para ficar parecido. Então, M é o número de linhas. Número de linhas, uma, duas linhas, ok? E aí eu usei rosa, verde. Só na primeira eu vou fazer isso, tá, gente? E a segunda é o número de colunas. Coluna 1, coluna 2.
tá? Então ficou uma matriz 2 vezes 2, que a gente fala uma matriz 2 por 2, tá bom, gente? Uma matriz 2 por 2. Já a segunda matriz aqui, ó, a partir de agora eu vou fazer de preto, tá? Porque é a cor que eu tenho usado para resolver as questões. Já a matriz B, ela tem quantas linhas e quantas colunas? A matriz B tem 1, 2, 3 linhas. Lembre sempre que é o primeiro aqui é sempre linha, tá, gente? Sempre. E o número de colunas, 1, 2 colunas. 2 colunas. Então a gente tem uma matriz 3 por 2, tá certo? Não se esqueçam, gente, o primeiro número sempre é referente ao número de linhas e o segundo de colunas. Tá, isso aqui vai te facilitar lá na frente, tá? Escrever. Você é obrigado a ficar escrevendo isso? Não, mas lá na frente você vai precisar. Então a gente vai treinar bastante aqui nesse vídeo, inclusive, tá? Eu tenho o hábito de colocar sempre, que você vai ver quando chegar na parte de multiplicação de matrizes, vai ser vital. Então, vamos descer aqui, classificação. Ah, eu podia ter escrito aqui, ó, para ficar mais fácil quando você pegar o material, que esse primeiro número aqui, ó, é referente a linha, né? E o segundo aqui, ó, é referente a coluna. Então, número de linhas, número de coluna, só para ficar certinho. Classificação. Existem matrizes que são especiais, tá, gente? Então, vamos ver algumas delas. Matriz unitária. Tá aqui, matriz unitária. Matriz unitária, o nome já diz, matriz que tem um elemento, unitário. Tá aqui, uma matriz que tem um elemento. Então, a matriz A tem um elemento. Como é que a gente escreve isso? Naquela notação com MN, né? Olha, gente, ela tem uma linha e ela tem uma coluna. Então, é uma matriz 1 por 1, tá bom? Próximo. Matriz linha. Gente, matriz linha já sugere. É uma matriz que só tem uma linha. Veja aqui, ó. Uma linha. Uma linha. Porém, quantas colunas ela tem, ó? Uma coluna. Sim, gente, tem um elemento, mas é uma coluna. Uma coluna, 2 colunas, que é o 0. Terceira coluna, que é o 7. Então, é 1 por 3. Primeira coluna, menos 1. Segunda coluna, 0. Terceira coluna, 7. Vamos descer aqui. Matriz coluna. Ó, matriz coluna é uma matriz que você tem apenas uma coluna. Então a gente tem aqui, ó, uma linha que é o 4, a segunda linha que é o 3. Então tem 2 linhas e apenas uma coluna, tá bom? Foi. E vamos aqui agora para a matriz retangular. Uma matriz retangular é uma matriz em que o número de linhas e colunas é diferente, tá? Então, matriz retangular. A gente tem aqui, ó, quantas linhas a gente tem? Uma linha, segunda linha, primeira, segunda. São 2 linhas. E quantas colunas a gente tem, gente? A gente tem uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. 2 por 3. Os números são diferentes aqui, tá? Então é uma matriz retangular. Alguém vai falar que essa matriz aqui também é retangular. Tá? Uma coisa, ela pode ser matriz linha e retangular, tá? Então isso aqui são alguns tipos de matrizes, não é que são casos isolados, tá? Ela pode ser linha e retangular ao mesmo tempo, tá? Coluna e retangular, vai? Enfim. Matriz quadrada. Essa aqui é a mais importante de todas. Uma matriz quadrada é uma matriz que possui o número de colunas e o número de linhas iguais. Então perceba aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. É uma matriz que tem 3 linhas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Certo? Então, toda vez que a matriz tiver número de linhas e colunas iguais, vai ser uma matriz quadrada. A gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Até a próxima, pessoal!